Região configuração dos componentes. Nessa região nós temos aqui o código para carregar a imagem de fundo, temos o código para editar as propriedades, o método para gravar as alterações e o método para configurar a resolução. Ele posiciona ali os componentes na tela, tá? Primeiro que nós vamos analisar é esse editar propriedades. Tá? Nós estamos usando aí um componente do Jedi, que é o componente JV Inspector. Eu vou abrir aqui um novo projeto para nós analisarmos esse componente, tá? JV Inspector. Aqui ele, ó. Opa, é esse mesmo? Deixa eu ver. Não está o label. É esse aqui, ó. JV Inspector. Eu vou pedir para ele ser alinhado aqui ao left. Pronto. E aí eu vou saltar alguns componentes aqui. Vou soltar aqui um edit, um memo, botão, label, um panel. Ok, com esses aí a gente já consegue analisar, né? Daí, ó, no onClick, né? E foi no onChange, eu não vou querer no onChange não. Edit 1, no onClick. Eu vou limpar o JV Inspector, chamá-lo de JV Inspector, que é o mesmo nome que já está lá. Pronto. JV Inspector.clear, JV Inspector.add componente. Poderia deixar apenas o Active Control mesmo, né? Então deixa eu fazer assim, ó. Não vai ser no clique do objeto, não. Eu vou colocar aqui um Key Preview nesse formulário. E no evento um keydown, se o usuário pressionar F1, então o componente que tiver ativo vai aparecer aí no meu inspector, tá certo? Vou executar, vamos ver se isso vai funcionar. Então veja, quem está ativo agora é o edit, F1, e aí ó, ele já carregou aqui todas as propriedades do edit. Isso aqui é bem interessante, né? Porque você pode manipular aqui agora o objeto como se você estivesse desenvolvendo ali no Delphi. Tá? Bem legal mesmo, né? Pode alterar a fonte dele. Tá? Cliquei no memo agora, vou pressionar F1. Ele já mudou para o memo aqui, ó. Tá? Eu posso colocar algumas linhas. Botão F1. Aí, já está alterando o botão. Botão de teste. Show hint true. Aí já aparecendo o botão de teste. Vou clicar no label F1. O label aqui, olha, não recebe o foco. Você lembra desse detalhe, né? Então, para eu ativar o label, a minha estratégia teria que ser diferente, tá? Como ele não recebe o foco, ele não é o meu controle ativo. E o panel? O panel ele recebe o foco, mas esse aqui não está para receber, né? Então eu tenho que ativar lá o tab stop para true. É por isso que eu estou pressionando, clicando nele e pressionando F1, mas nada acontece, né? Porque o meu controle ativo continua sendo o botão. Legal? Então tá aí, né? O pessoal do Jedi criou esse componente, é um componente muito útil. Legal? E é esse componente que nós vamos utilizar para que o usuário ele consiga alterar ali algumas configurações ou as configurações do objeto
ou do componente que está selecionado, tá? Bom, o que é que eu fiz? Eu criei uma janela propriedade e coloquei o componente dentro dessa janela. Legal? Qual é o código dessa janela? Nenhum. A janela simplesmente não tem código nenhum, tá certo? Quando eu tiver no caixa, que houver um componente selecionado, e o usuário clicar com o botão direito, vai aparecer lá as opções do pop-up, né? Quando ele clicar no pop-up de propriedades, então o código é limpar o JV Inspector que está em propriedades e adicionar o componente ativo, né? O Active Control, daí eu passo o nome dele. Tá, e aqui, se é para expandir, estou dizendo que sim. Tá, então já aparecem lá as propriedades expandidas. E apresento a janela F propriedades, né, como um show modal para o meu usuário. Ok? Então o usuário ele vai ter que alterar os dados daquele componente, depois ele precisa fechar a janela para retornar o caixa. Aí você pode analisar se essa é a melhor estratégia para você, né? De repente você quer que seja apenas que essa janela não seja modal, que ela fique ali aparecendo sempre para o usuário, aí ele possa chamar quando ele bem entender. E que ao clicar num componente, né, como nós fizemos no exemplo agora há pouco, a janela o inspector já receba as propriedades do componente que está selecionado. Você pode fazer dessa forma também. Tranquilo? Muito bem. Ainda nessa região de configurações do componente, nós temos um código aqui para carregar a imagem de fundo. É um código muito simples, né? Nós chamamos o OpenDialog, que está no fDataModule. Se ele for executado, então nós carregamos aqui no image principal o arquivo que foi selecionado no OpenDialog. Legal? Depois nós atualizamos aqui todos os componentes, damos aí um repente, né, em todos os componentes para não ficar nenhuma coisa esquisita ali na janela quando nós atualizarmos a imagem. Tá? Vamos então executar e testar essas duas opções. Aqui, ó, quem está selecionado é o Edit, então botão direito, editar propriedades, já aparecem aí as propriedades do Edit, Edit código. Tá? E ele já aparece aberto, né? Porque nós passamos lá um true para ele já expandir as propriedades. E aqui, como a gente já sabe, né, o usuário ele pode fazer aí as alterações que ele desejar, e essas alterações elas já vão aparecer ali nos nossos componentes, tá? É interessante que você analise se é possível restringir essas propriedades aqui. Tranquilo? Porque, por exemplo, nós não estamos armazenando lá no banco de dados a cor desses componentes. Né? Um exemplo, tá? A cor de fundo. Ou, por exemplo, um outsize ou um alinhamento. Tá? Então, ele coloca assim aqui para ser alinhado ao centro. Então, ele acha que sempre vai ficar alinhado ao centro, mas daí nós não estamos armazenando no banco de dados. Né? Será que eu posso esconder essa propriedade aqui para o meu usuário ele não enxergar isso aí, não ficar mexendo nisso? Né? Esse é um detalhe que você vai pesquisar, tá? Uma outra coisa é saber se é possível deixar isso aqui no português, né, no nosso idioma, tá? Porque muitas vezes o usuário ele não vai achar até um pouco complicado trabalhar aqui com essa janela, né? Se for um desenvolvedor, um programador, uma pessoa que já mexe com desenvolvimento, não tem problema, já está acostumado com esse tipo de tela. Mas um usuário final pode ser um pouco complicado para ele. Então, para facilitar a vida do usuário, diminuir as propriedades, né? Tirar aquelas que ele não vai usar, já facilita. Mas se a gente conseguisse também alterar o idioma, seria bom. Será que isso é possível? Né? Você vai pesquisar sobre isso daí. Fica aí um exercício para você. Aqui para o treinamento, nós vamos deixar dessa forma mesmo, tá? A segunda opção que nós vimos lá foi carregar a imagem de fundo, né? Tá aqui, olha. Carregar a imagem de fundo. Então você pode selecionar a imagem que você desejar e ele já vai carregar aqui essa imagem. Legal? E aí o usuário, depois de carregar a imagem de fundo, pode trabalhar a posição dos componentes com base na imagem que ele acabou de carregar.